Olá, ela está coordenando a maior modificação da legislação de ocupação do solo no município desde a criação do plano diretor nos anos 90 e da revisão em 2008. Por exemplo, a regulamentação e a classificação das zonas de indústria, comércios e serviços, as chamadas ZICs, que em sua maior parcela são áreas que estão ao longo dos eixos rodoviários que cortam o município, mas também tem outras glebas para esse tipo de ocupação. A secretária de Planejamento, Letícia Kirchner, atualiza conosco uma agenda extensa de reuniões e de audiências públicas que está sendo realizada em diferentes regiões da cidade. Explica para quem não está acompanhando o procedimento, o processo, aqueles que não fazem parte diretamente da vida empreendedora da cidade ou que por outras razões estão cuidando da sua vida, mas que precisam saber dessas informações. Por que nós temos que classificar as chamadas ZICs, as zonas de indústria, comércio e serviço, Letícia? Bom, as ZICs elas foram criadas há 10 anos pelo plano diretor, né? São 26 áreas que foram demarcadas, voltadas principalmente ao fomento da atividade industrial, também comércio e serviço. Só que quando elas foram criadas naquela época, elas foram criadas dentro de uma categoria mais genérica, onde não se especificou as suas diferenças que elas têm entre si, né? São 26 áreas dentro da área urbana do município, mas a gente tem situações muito distintas. Nós temos desde distritos industriais, que foram classificados como ZICs, nós temos o eixo do aeroporto, que está aí a mais de 10 quilômetros de distância do núcleo consolidado. E, por outro lado, nós temos áreas que também entraram como ZICs, que estão ali dentro da Vila Dutra, em área já loteada. Nós temos também a região do Jardim Contorno. Então, assim, são situações muito diferentes. Vocações específicas de cada região? Sim, tem a vocação diferente. A forma que essas áreas se relacionam com o seu entorno é totalmente diferente, né? Então, não tem como a gente passar a mesma categorização, os mesmos parâmetros para todas elas. Então, o objetivo dessa discussão é categorizar, onde a gente pegue esse leque de áreas e, dentro das suas especificidades, a gente tenta valorizar aquela vocação e criar uma condição para favorecer o seu objetivo. Para situar aquele que está em casa, nós temos um mapa na tela que mostra as delimitações, os eixos rodoviários que cortam a zona urbana são bastante específicos e dá para ali delimitar a criação original dessas chamadas ZICs. Desta classificação, qual é a proposta que está sendo apresentada em relação à regulamentação ou à classificação delas? Bom, a categorização que nós estamos propondo, ela divide estas zonas em 3 tipologias, né? Aquela que a gente entende que tem uma categoria estritamente industrial, de comércio e serviço, que são as áreas apartadas do núcleo urbano consolidado ou os próprios distritos, né? Que é inquestionável essa condição e que para isso a gente prevê parâmetros de ocupação do solo que sejam mais favoráveis e que estimulem essa ocupação, né? Que é importante também colocar que é algo que foi criado há 10 anos e que na verdade ainda não vingou, né? Então está faltando ferramentas, meios, incentivos para que a gente traga o objetivo, a implementação desse objetivo. Bom, a segunda categoria, ela contempla a grande maioria das áreas que ficam nas beiras de rodovia, mas já essas áreas mais próximas, conectadas, contíguas à malha consolidada. Normalmente áreas ainda não loteadas, mas muito próximas a áreas já loteadas, né, com uma vocação com capacidade de receber atividade, mas também com condições de contemplar um uso misto, né, que hoje em dia, inclusive, é uma tendência de ocupação, que a gente consiga trazer oportunidade de trabalho próxima à oportunidade de moradia. Então, essa seria a segunda classificação de área, onde a intenção é prever como se dá esse uso misto, né, regular isso, de modo que a gente tenha uma condição de sustentabilidade. E a terceira categoria, que a gente fala que é o uso diversificado, que são situações que já estão dentro de uma malha urbana consolidada, em área loteada, normalmente já são áreas de lotes ou glebas muito pequenas, já totalmente inseridas num contexto de residências, com uma vocação residencial, com passagem de pessoas, de moradores, por aquelas áreas constantemente.
né? Para efeito de nomenclatura, no mapa de novo, para fazer referência para as pessoas acompanharem em casa, tem a classificação de ZIC A, B e C. Se a gente fizer a divisão das cores, a gente consegue ter a delimitação bastante clara de onde estão essas parcelas de regiões. Por exemplo, na chamada ZICs A, os distritos industriais já existentes no município, o 1, o 2 e o 3. Isso mesmo. Agora, tem também uma região de uma zona mista, que o maior exemplo talvez seja que o mercado imobiliário, nós somos diferentes de outras cidades de porte médio, acaba direcionando o seu investimento para áreas onde o mercado se adequa com melhor ajuste, por exemplo, para as questões de residenciais fechados, horizontais, condomínios. Todas as cidades de porte média passaram por esse fenômeno mais ou menos organizados que a gente. Nesses locais, não necessariamente precisa ter a instalação industrial, é essa a ideia? A ideia é justamente a gente levar as indústrias e as demais, que é o comércio e serviços, as outras atividades, para as localidades que têm mais essa vocação. Todas as áreas em ZICs, elas terão benefícios previstos na nossa legislação, inclusive benefícios tributários e também benefícios em relação ao uso do solo, a permissões de atividades que já são previstas em lei. Mas a gente sabe que tem áreas que têm uma vocação que até ao longo desse período, de 2008 para cá, se consolidou muito mais um caráter residencial do que o próprio caráter, principalmente industrial. Ainda tem alguma vocação de comércio e serviço, né? Então, assim, essas áreas, a gente ainda, em algumas situações, mesmo de uso diversificado, como, por exemplo, a gente comentou nessa região de loteamentos fechados, a gente ainda prevê... A Bauru e Pau-Sul. A Bauru e Pau-Sul, por exemplo, é uma área que se consolidou nos últimos anos com residenciais fechados, né? Aliás, ali naquele trecho não há atividades econômicas expressivas, né? Então, nessa situação, a gente prevê, a gente reconhece essa vocação, que ela começou a se configurar para o uso residencial, mas ainda assim, nesse caso, prevê uma faixa de atividades de comércio e serviço que poderão suprir, inclusive, a necessidade daquela comunidade na sua instalação. De atendimentos, né? Específicos. Mas dentro de uma parcela pequena, né? Uma parcela pequena em relação a uma vocação que não tem como não ser reconhecida. Acontecem situações um pouco parecidas na região da Vila Dutra, onde a gente tem algumas áreas muito pequenas, inseridas no meio da malha urbana residencial, né? Que existe uma característica possível de ocupação para a finalidade de residências mesmo. Então, nesses casos, é aceito essa condição, é dada essa possibilidade de contemplar a área, tanto a atividade comercial de serviço, como também a atividade residencial. Você já acabou mencionando uma informação bastante importante, que a partir das classificações que estão em objeto de audiência pública, depois serão submetidos à aprovação da Câmara, porque isso envolve a modificação do plano diretor participativo, onde foi que criou as ZICs em 2008, como você mencionou, de categorias diferentes ou de incentivos, indicadores de incentivos para a ocupação desses lugares. Sim, por exemplo, no caso das áreas estritamente industriais, como por exemplo o eixo aeroporto, que é uma área que tem todo um perfil, uma vocação para de fato receber indústrias ou algum tipo de serviço de um caráter mais atacadista, né? Então, nesses casos, a gente está prevendo dentro da legislação incentivos com diminuição de percentual de áreas públicas, tá? Permitindo quadras mais extensas, o que naturalmente cria uma diminuição do percentual destinado ao sistema viário. Hoje, quando se parcela o solo, de acordo com a nossa legislação geral, 45% da área de um parcelamento ela é destinada para finalidade pública, né? Praticamente metade de uma gleba vira área pública e a outra metade preserva-se para o interesse particular. Nesse caso, dentro dessa categoria estritamente de indústria, comércio e serviço, nós prevemos alternativas para que isso caia para 40%, né? Uma diminuição de 5%, no qual a gente inclusive também diminui, além do sistema viário, a área institucional. A área institucional também, o objetivo da área institucional é receber escolas, postos de saúde, creches. E numa área exclusivamente industrial, não existe uma previsão de se instalar isso. Historicamente mesmo, no nosso município, a gente percebe isso. Os distritos industriais hoje são claros para modificar esse tipo de instalação. Tanto é que acabam virando áreas subutilizadas. A gente já tem esse histórico. Então, desculpa, e são de quadras mais longas também?
as áreas de indústria teriam quadras mais longas, até para a própria instalação de uma atividade industrial, isso às vezes é necessário, né, do que o padrão que nós temos de 200 metros, que é principalmente quando a gente trabalha com residencial, né, de ter quadras menores. As áreas de indústria, ela tem plenas condições de receber uma disposição urbanística com quadras mais longas. No caso do entorno do aeroporto, as cidades que não tiveram o cuidado de reservar áreas com todas as restrições já previstas da legislação, por exemplo, em relação à instalação residencial próximas da área que o DAESP faz uma regulação, tiveram problemas depois de instalação industrial. Aqueles que o fizeram garantiram uma ocupação direcionada para a vocação. A gente fala muito em terminal de cargas futuro aqui, enfim, que o aeroporto também nosso não decolou, usando a expressão do próprio meio, mas você classificar isso nas ICs é preservar esse tipo de garantia futura de ocupação. Com certeza. Inclusive no próprio processo das ICs que são lindeiras à rodovia, ainda que a gente preveja a atividade mista, a gente busca preservar ainda alguma porção, algum percentual, para que não se perca essa destinação. Né? Tá. Por fim da classificação das 3 ICs em A, B e C, conforme a gente demonstrou nos mapas, a questão de um outro projeto da Prefeitura que pede uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados colada no Distrito Industrial 3, para as pessoas terem a dimensão no espaço do tempo. Tem que pensar a cidade planejada em função do tempo de uma futura ocupação industrial naquele eixo da saída da Bauru Lins, salvo engano, muito próximo daquilo, colado do Distrito 3, como eu mencionei, mas de uma gleba gigantesca do estado que hoje está ociosa. Isso mesmo. Essa gleba é uma gleba estadual que fica entre o aterro sanitário e o Distrito 3, onde nós já fizemos uma tratativa com o Estado no sentido de obtê-la e tivemos um posicionamento favorável, né, onde a expectativa é que com isso a gente consiga expandir o nosso parque industrial, tão importante para receber indústrias também. Aquela discussão que a Câmara fez aqui em relação à destinação da área de 500 mil metros quadrados, um projeto de lei em relação à chamada área da Tilibra para a destinação modificada para a área residencial com um suporte de uma outra gleba, que é essa que a gente está destinando para fazer a instalação industrial futura. Isso, aliás, é bem interessante, porque essa outra gleba, que é a gleba da Tilibra, é uma área que já demonstrou também ao longo desses últimos anos a falta de vocação que ela tem para receber atividade industrial. Tanto é que ela foi devolvida. É uma área que não tem acesso fácil à rodovia, para recebimento de transporte pesado, né? O custo para criar essa vinculação, essa interligação com a rodovia dentro de condições adequadas para recebimento de caminhões é algo que se mostra inviável até mesmo para aquela região, né? Então, esta outra área que nós estamos buscando, ela tem muito mais tem características muito mais propícias para receber isso. E acho que é importante a gente levar isso em consideração, sim. Não basta a gente ter uma área, a gente tem que ter uma área que sirva para aquela finalidade, né? Esta área da Tilibra, é até importante lembrar que quando ela foi adquirida pela Coab para atender a finalidade habitacional. A finalidade dela sempre foi habitacional. Em 2015 que houve uma alteração com o objetivo de atender a essa demanda e transformaram ela em uma área industrial. E tanto é que a ideia pela qual ela foi alterada não se concretizou, justamente pela sua falta de vocação. Então, eu acho que a gente tem que enxergar as nossas áreas e fazer essa leitura mesmo, que é o que nós estamos fazendo com as ICs também, né? Nas ICs, nós temos essas 26 áreas que foram criadas no plano diretor, mas elas não são iguais e não podem ser tratadas da mesma forma, né? E é esse o trabalho que eu acho importantíssimo que a gente faça, fazer essa distinção e de que forma que a gente consegue fomentar o objetivo pelo qual elas foram criadas, né? Então, quais são as necessidades que nós temos? Nós temos que trazer indústrias? Com certeza nós temos. De que forma a gente vai trazer efetivamente? Né? Porque também ter as ICs e ficar 10 anos parado sem que elas de fato se concretizem, não atende a finalidade pela qual elas foram criadas. Eu acompanhei a apresentação da primeira audiência pública de uma série que estão sendo realizadas em relação à classificação das ICs e também da extensão do perímetro, e houve regra geral entre os empreendedores e dentro do mercado
que eles acabam olhando essa situação, uma boa receptividade à proposta. O segundo tema nosso é a questão do perímetro. A Prefeitura aí também, vamos recorrer de novo ao mapa, a Prefeitura destaca 5 áreas que equivalem a mais de 12 milhões de metros quadrados, alguma coisa acima disso, em regiões diferentes da cidade, para fazer a composição dentro do perímetro. Aí tem os interesses naturais do mercado, legítimos em relação à questão de ocupação, de algumas glebas que podem não estar contigo. O primeiro é pedir para você explicar, ou fazer o comentário que você fez na apresentação, Letícia, sobre essas 5 áreas. Quais foram, enfim, os critérios adotados para a distinção desses locais? Certo. Bom, esse levantamento de áreas foi feito pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento, também com a participação de outras secretarias. O objetivo foi, primeiro, estudar áreas contíguas à malha urbana consolidada, com topografia adequada para a ocupação, com capacidade de abastecimento, abastecimento de água e afastamento de esgoto, com viabilidade de acesso viário, né, e que não tivesse restrições ambientais. Considerando que a gente hoje ainda está em processo de discussão das nossas APAs pelos planos de manejo, e entendendo que os planos de manejo eles têm um papel essencial no sentido de compreender como se dá a ocupação dessas áreas para nortear essas ocupações, o nosso entendimento é que não seria adequado nesse momento prever a inclusão de áreas em APA dentro do processo de perímetro. Tá? E considerando também que há outras áreas no município que estão fora das APAs e que não estão incluídas no perímetro e que poderiam atender a isso, né? Quando a gente discute a questão da expansão do perímetro urbano, isso tem que ser feito com muita cautela, porque até isso foi uma colocação que eu faço, né? A expansão territorial, ela custa para o poder público porque você precisa suprir essas áreas com equipamentos, com escolas, com creches, com postos de saúde. É natural. Não dá para considerar que nós vamos fazer uma expansão e que essas áreas não vão demandar por isso. Vão. Né? Então, é importante esse cuidado de a gente fazer sempre de forma contígua à área consolidada, prevendo algo que não seja monstruoso, esparso. Trazer de fato esse perfil de ocupação. E foi nesse sentido que a análise foi feita. Então a análise ela pegou o mapa de Bauru, verificou as incidências ambientais, destacou todas as áreas que não têm esse tipo de incidência e foi tentando distribuir entre norte e sul, né, que são os principais eixos hoje que nós temos disponíveis para a expansão, considerando também que a própria regulamentação das ICs, ela abre oportunidades de ocupação também nessas áreas que estão principalmente no eixo norte, né, para que a gente consiga criar opções de terra, porque também a gente tem que a ideia da cidade compacta, que é algo importantíssimo na nossa cidade, porque é uma cidade que sai mais barato, é mais adequada do seu ponto de vista de transporte, né, mas o que nós estamos sofrendo hoje é um problema de falta de áreas e o que acaba ocasionando num aumento exacerbado do valor da terra. Eu ia fazer um resgate histórico dessa questão, até por causa da TV Câmara, que está completando em 2018 20 anos. Desde a origem acompanhou a criação, inclusive, do plano diretor nos anos 90. Ela nasceu logo em seguida ao plano diretor junto, então a gente tem o histórico disso gravado. Eu me lembro com a Maria Helena Rigitano, que era a secretária responsável pela questão do projeto à época, dizendo sobre o desafio de Bauru ocupar os chamados vazios urbanos. Por outro lado, com a criação logo em seguida das áreas de proteção ambiental, as APAs que nós estamos falando aqui, que corresponde a 2/3 do território total de 600 quilômetros de metros quadrados do município, nós fizemos um estoque de terras não ocupadas em função dessa questão entre o vazio e a ocupação. Neste momento temos uma pressão natural para que esse estoque seja dilatado um pouco mais sem perder o eixo de cidade compacta? Desses vazios urbanos, uma grande maioria eles foram ocupados. O que nós temos de vazio hoje, claro, com algumas exceções, mas que são poucas, são áreas não favoráveis à ocupação. Ou são áreas com declividade muito acentuada, são áreas que têm fundos de vale, nascentes, APPs, né, áreas de preservação permanente, que também não permite ocupação. Então, dentro do que nós temos disponível, a gente percebe isso
pelas próprias demandas que chegam à secretaria, né, de projetos. Então, muitas vezes o empreendimento se inviabiliza, porque junta valor de terra extremamente exacerbado. Nós temos a questão das áreas verdes e das APPs que precisarão ser preservadas, ainda que elas extrapolem o percentual de áreas públicas. Então, se a gente já diz que um empreendimento ele tem que deixar 45% de área pública, mas se nessa área tiver declividade acentuada, acima de 30%, ou tiver nascentes, e isso extrapolar, vai extrapolar. Pode ser que o empreendimento possa usar 30% da área e 70% tem que ficar como área pública, por exemplo. Né? Isso acontece. Né? E não tem como o poder público abrir mão disso, porque se tem áreas que precisam ser preservadas, terá que ser deixado. Então, na hora que a gente começa a apontar para esses vazios, na realidade hoje, dentro do que tinha lá atrás e o que tem hoje, a grande maioria foi preenchida. O que nós temos hoje são áreas onde a maioria do que sobrou são áreas que têm dificuldade de ocupação por essas razões, né? Na medida que a gente consiga... Ficam inviáveis do ponto de vista de mercado. A gente consiga estender um pouquinho mais que isso, a gente está tentando buscar esse equilíbrio. É isso que nós queremos, né? Não é nem fazer uma expansão descontrolada, muito pelo contrário, mas é um momento hoje, no nosso entendimento, é um momento hoje de se pensar numa expansão moderada, que permita criar esse equilíbrio de mercado e oportunidade de empreendimentos. O parâmetro, como você comentou, foi até onde não tem área de proteção ambiental nesse momento, até para não fazer uma inversão de lógica, se eu entender a estratégia aí, já que os planos de manejo que demoraram para acontecer, enfim, mas estão acontecendo, a revisão do Água Parada está nesse momento em franco andamento e do Batalha, a gente acabou de ter a apresentação, inclusive na Câmara, para um trabalho de até 12 meses, ou um pouco mais que isso, se for o caso, em relação ao estudo. E o do Campo Novo em fase de licitação, que é uma área mais densa, tem áreas de maciço florestal bem maiores, como Jardim Botânico, como a gente conhece no município já com vocação destinada. Ou seja, expandir o perímetro urbano nessas áreas destacadas que a gente apresentou, que estão na audiência pública, e depois, numa outra etapa, com os planos de manejos prontos, discutir essa outra situação? Sim, claro. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é uma etapa de um processo, né? É um processo que nós enxergamos agora como algo que é possível de ser feito. Eu vejo que não seria adequado nesse momento, agora que nós estamos pegando os planos de manejo para fazer, para revisar. O Água Parada, por exemplo, nós pretendemos terminá-lo em poucos meses agora, já dentro do primeiro semestre, né, dentro do primeiro trimestre. Então não faria sentido eu, nesse momento, atropelar todo esse processo que nós estamos tendo todo o cuidado de fazer. Né? Agora, uma vez que a gente conclua essa primeira etapa, que nós discutimos essa expansão, é claro que a partir do momento que a gente tenha os planos e entenda as viabilidades e vocações dessas áreas dentro das APAs, isso vai ser trazido para a discussão do planejamento urbano. E isso já vai ser feito no próprio plano diretor, né, que a gente espera, inclusive, acabamos reorganizando esse calendário do plano, até para tentar ter os planos de manejo mais avançados para esse conteúdo ser absorvido pela discussão do plano diretor, que vai contemplar tudo isso novamente. Né? A etapa maior que a Letícia está antecipando para a gente aqui é que há uma tentativa de convergência entre o estudo do plano de manejo estar pronto, pelo menos com os mapas, os diagnósticos na mão, para o início da discussão longa, aí sim, de todo o plano diretor participativo. Exatamente. E que vai contemplar essas discussões de planejamento. Letícia, muito obrigado por ter vindo atualizar conosco. Tem uma série de agendas que a gente vai ficar te convocando aqui do ponto de vista público, para a gente também fazer a nossa missão pública de apresentar para a comunidade essas legislações que mexem com toda a vida prática real da cidade em escala. Perfeito. Estou à disposição. Sempre que precisar. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Hoje nós conversamos sobre a classificação das zonas de indústria, comércios e serviços, as ZICs, e as propostas de expansão do perímetro urbano dentro da malha do município. Processos esses que estão em audiência pública, você deve acompanhar, e depois também a tramitação dos projetos de lei que virão ainda neste primeiro semestre aqui na Câmara Municipal, logo após o início das atividades do ano legislativo de 2018. Este programa você encontra na íntegra na página da TV Câmara, também no YouTube. É só entrar lá e digitar em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.